É de facto muito bonito ver um espaço fabril, industrial, com esta atmosfera, cheio de gente, e gente que tem a ver com este espaço e que tem por este espaço uma afetividade, um apreço e uma grande consideração. É uma alegria para nós, para o Museu do Pico. Excelentíssimo Senhor Diretor Regional da Cultura, Arquiteto Nuno Lopes, aqui presente, agradecemos a presença. Ele fez muito gosto em estar aqui. Quando nós lhe falámos deste propósito, ele fez sentir-se muito motivado e disse logo que gostaria de estar aqui com vocês. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de São Roque do Pico, Dr. Marco Silveira, um grande gosto, um grande prazer em tê-lo aqui connosco no seu primeiro ato público. É de facto um momento de referência, é um ato público com grande carga simbólica, num espaço autorreferente do Concelho de São Roque do Pico e do Cais do Pico em particular. Excelentíssimo Senhor Dr. Francisco Medeiros, primeiro diretor do Museu do Pico, meu colega de história, meu amigo, homem que me ajudou muito nos primeiros momentos da minha entrada no Museu do Pico, nunca esquecerei esses momentos. Autoridades civis, militares e religiosas, homenageados e familiares, público, amigas e amigos. Eu aqui punha a tónica, quebrando um bocadinho as questões do protocolo, as questões mais institucionais e formais, dizendo que o motor e a razão de ser desta iniciativa e deste evento são, de facto, os homenageados e as suas famílias. Eu diria que, na condição de filho, de neto e de bisneto de baleeiros e de homens do mar, embora eu tenha renegado esse passado e não me dê grande coisa no mar, é de facto um dia para mim de grande felicidade, do ponto de vista do museu, do ponto de vista institucional, mas também do ponto de vista pessoal, daquilo que é o meu percurso de vida, são as minhas memórias. É de facto um dia muito importante para mim ter este museu. É um museu, como vocês sabem, do povo, não é um museu das elites, não é um museu em que as elites se possam rever, embora possam amá-lo e possam gostar dele, obviamente que sim, mas os nossos museus no Pico, com as suas fragilidades, as suas debilidades, as suas imperfeições, as suas impurezas, que são tantas e tamanhas, são de facto museus muito especiais, que convocam a comunidade e a população para este encontro. E se os museus projetam a comunidade e o território, eu sinto que a comunidade também se revê nos seus museus. Portanto, esta relação constitui uma singularidade e uma especificidade do Museu do Pico no contexto regional. Uma das razões que nos levou a fazer esta atividade foi que, normalmente, fala-se muito dos baleeiros. O Dias de Melo escreveu muito sobre eles e outros autores têm escrito muito sobre os baleeiros na perspectiva da caça, na perspectiva da pesca. Mas os operários, os trabalhadores fabris, a dimensão industrial da atividade é normalmente secundarizada e subalternizada. E eu considero, do meu ponto de vista, na perspectiva mais antropológica do termo e até histórica do termo, que não é possível dissociar as duas dimensões. De facto, a transformação e elaboração de cachalotes e a atividade pescatória, a caça à baleia, são duas faces da mesma moeda. A outra parte não existiria sem esta, e esta não existe, obviamente, sem a outra. Portanto, nós queríamos pôr o foco, o zoom, desta vez, não nos homens do mar, como já o temos feito várias vezes. Francisco Medeiros, que está ali presente, lembro-me, há 20 anos atrás, ele fez uma sessão muito interessante, muito importante, que foi reunir todos os baleeiros da Ilha do Pico, no Salão da Ribeira do Meio, nas Lajes do Pico. Eu estive presente, lembro-me perfeitamente, foi um momento fortíssimo. Muita daquela gente já não existe. Mas temos tido sempre uma espécie de obsessão legítima, compreensível, de colocar a tónica, o acento tónico nos baleeiros. Eu percebo a dimensão romântica disso, a dimensão poética desse sume,
mas nós queríamos acrescentar a essa dimensão da avaliação a dimensão industrial, a dimensão fabril, a dimensão do trabalho na retaguarda. Daí a razão, desta vez, escolhermos os trabalhadores da Fábrica da Baleia de São Roque do Pico. Tentámos fazer esta sessão de forma mais afetiva possível, que ela tivesse um cunho institucional. Esse cunho é dado aqui pela mesa, pelas comunicações que serão feitas, pela palestra que será proferida pelo professor Francisco Medeiros, pelas comunicações do Sr. Presidente de Câmara e do Sr. Diretor Regional da Cultura, mas nós queríamos que esta formalidade ou este caráter institucional fossem trespassados claramente por uma dimensão de grande afetividade, de grande humanidade e de grande autenticidade. Portanto, associámos este lado formal, o lado da música, porque nós somos um povo musical e a música é uma forma de nos abraçarmos, é uma forma de nos reconhecermos e nos revisitarmos culturalmente, e escolhemos a gastronomia, os sabores, os aromas, a comida do Pico, os cheiros, como uma forma de depois, no fim, confraternizarmos todos juntos, revisitando o imaginário e a memória social desta fábrica e desta empresa baleeira. Escolhemos este sítio, ponderámos, tivemos para fazer esta sessão, não seria possível, ainda bem que os meus colegas me chamaram a atenção, não seria possível fazê-la na Galeria de Exposições Temporárias do Museu da Indústria Baleeira, antiga carpintaria, porque não levaria as pessoas. E depois percebi, eles tinham razão, os meus colegas do museu tinham razão, porque me disseram, aqui é que está o cenário, aqui é que está a atmosfera, a luz, o cheiro, a textura, a memória está aqui. E eu sinto que fez todo o sentido optar por este espaço. Peço desculpa, não temos as melhores condições, isto é uma fábrica congelada, como se tivesse sido fechada há 20 anos e agora reaberta, é dura, não é confortável, é um espaço de trabalho, portanto não tem a comodidade que teria um auditório bem iluminado, com bons assentos, confortável, aquecido, mas tem a autenticidade e a verdade do espaço onde vocês trabalharam. E foi para vocês que nós, com simplicidade e modéstia, fizemos isto. Queria aqui agradecer alguns contributos. Primeiro, agradecer do fundo do coração aos homenageados, aos seus familiares e aos seus amigos, pelo modo como colaboraram connosco, nos apoiaram, dando nomes, consolidando as nossas informações, aperfeiçoando as nossas informações, para eles a nossa mais reconhecida gratidão. Ao Jornal do Pico, na pessoa da Célia Machado, que se responsabilizou e se motivou para, no jornal, chamar a atenção que isto ia decorrer, e nós, através do jornal, conseguimos mais 1,5 dúzia, sensivelmente, de trabalhadores desta fábrica. Depois de agradecer ao Dr. Francisco Medeiros, porque eu sei, ele preparou um texto, isso está a trabalho, no meu reconhecimento, o nosso reconhecimento público, por isso, por esse esforço, por essa dedicação, por esse empenho. Aos músicos convidados, que não levaram cachê, que vão fazer uma brincadeira aqui para vocês, a Mónica Ávila, o José Ferreira, o Filipe Oliveira e o Herculano, o nosso muito obrigado, a nossa estima, porque se dispuseram a cantar aqui para vocês, sem cachê, de uma forma solidária, de uma forma fraterna e altruísta. Eu não devia agradecer, mas sinto que hoje é um dia especial. Nós nunca devemos agradecer a nós próprios. É a nossa obrigação, é o nosso dever fazer isto. Pagam-nos para fazer isto, não é mais do que a nossa obrigação. Mas eu também queria agradecer aqui aos funcionários do Museu do Pico o empenho, a dedicação, o gosto que tiveram em trabalhar nesta iniciativa, dando o seu melhor para que tudo pudesse correr bem. E até aos estagiários, à Magda, à Isabel Neves e ao Ivo, que muito investiram na execução desta iniciativa. É de facto um momento muito importante. Eu vou dizer 3 ou 4 palavras, passar a palavra depois
ao meu amigo Francisco Medeiros, que há de fazer um enquadramento histórico, mais técnico, mais científico, desta indústria e desta atividade e deste espaço. Eu só queria dizer aqui 3 ou 4 palavras a vocês para justificar a razão desta homenagem modesta, singela, humilde, mas verdadeira, do coração, muito verdadeira. Miguel Torga escreveu num dos seus diários, passo a citar: a legítima oração de todo o artista, quer queiram, quer não, é esta: dai-nos, Senhor, um pouco de glória em vida. Fim de citação. Este foi um pouco o motor desta iniciativa, para além das múltiplas razões que nos levaram a fazer isto, as razões da preservação, as razões do património cultural e material, da afirmação, do apreço e da estima que a gente tem por estes homens, que são os verdadeiros atores. Sem eles não havia museu, sem eles não havia narrativa, sem eles não havia história, sem eles não havia conteúdo, não havia substância. Seriam paredes sem história. Eles é que são a parte viva deste edifício e a verdadeira história. Num tempo de erosão das culturas tradicionais e singulares, as pequenas comunidades sentem cada vez mais a necessidade vital de reabilitarem a sua identidade cultural. Triste do povo que não se recorda, não se revisita, não se celebra, esquecendo a sua viagem no tempo e no espaço, estará fatalmente condenado a ser um povo sem alma, um povo doente. Esse grande, nosso e incompreensivelmente ignorado escritor picuense do mundo, José Martins Garcia, escreveu um dia: os açorianos padecem de desimportância. Fim de citação. De facto, do que herdámos pouco sabemos honrar. O nosso passado como que se amesquinha na indiferença do presente. Olhamos os testemunhos da nossa identidade como trastes velhos, sem empréstimo, que apenas atravancam o cotidiano. Assim, é difícil construir uma memória coletiva que nos sirva de ancoradouro e de cais de embarque na preparação do nosso presente e do nosso futuro. Não devemos permitir que nenhum tipo de globalização cultural passe por cima da nossa singularidade sociológica. O homem de hoje só quer fazer fé no que vê. A sua percepção do mundo é visual, plástica. Inverteu o dom de rememorizar e de imaginar. E porque sabemos pouco de nós, compreendemos-nos mal e gostamos pouco do que somos. Esse desamor pelo que é nosso limita-nos à autoestima e afeta a construção da nossa identidade. Intoxicados por uma visão excessivamente globalizada do mundo, esquecemos o que nos está próximo, aquilo que é efetivamente nosso e nos pertence. Perdemos-nos no longe e ignoramos o perto. Desejamos o mundo, mas desconhecemos o nosso lugar no mundo. Tem sido esta uma das nossas fatalidades. Não há história nacional sem história local. Não há história das sociedades sem história das comunidades. Por isso, mais importante do que conhecer a história das nações ou dos Estados, é saber como as pessoas habitam, constroem, trabalham, pensam, como convivem com as coisas no território. São essas vivências e esses patrimónios individuais e coletivos que, com esta singela homenagem, procuramos resgatar e legar ao nosso tempo. É preciso, contrariando um conceito bolorento e elitista de história, que nos debrucemos sobre o homem coletivo, o homem comum, normalmente silenciado pela mudez da memória social. É preciso dar voz aos que não têm voz, àqueles que, como poeticamente bem definiu Almeida Firmino, foram, citando, heróis sem nome, com um pé em terra e outro no mar,
quantas vezes em vão a balear. Fim de citação. Ao homenagearmos estes trabalhadores, ainda vivos, da fábrica da baleia de São Roque do Pico, Armações Baleeiras Reunidas Limitada, revisitamos também a memória de todos os outros, já falecidos, e ainda a de todos aqueles que participaram na grande epopeia da baleação picoense e açoriana, uma imagem de marca cultural dos Açores no mundo. Muito obrigado.